1981, 2021, Arte Contemporânea Brasileira na coleção André Eusélio Pereira. É uma exposição aberta agora no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, que gira em torno dos últimos 40 anos de produção de arte contemporânea no Brasil e que é organizada a partir dessa coleção privada que é sediada em São Paulo. Então, a partir de 8 núcleos, o público é convidado a ver 8 diferentes pontos de vista, digamos assim, sobre a arte produzida no Brasil nos últimos 40 anos. De uma coleção de artes visuais a uma coleção de selos, o ato de resguardar objetos demanda dedicação, espaço e, certamente, dinheiro. Partindo de seu interesse pelas relações entre imagem, manipulação digital e arquitetura, o artista Pazé criou a instalação A Coleção, de 2009. Apropriando-se da pintura, o arquiduque Leopold William, na sua Galeria de Pinturas em Bruxelas, de 1651, de David Teniers, o Jovem, Pazé convida o público a adentrar uma sala onde original e cópia se fundem em um. A partir da repetição de padrões da composição encontrada na pintura, o artista insere outras imagens, especialmente retratos, de sua preferência, e convida o corpo do público a se perder perante tantos olhares que se voltam para si. Um comentário ácido sobre o ato de colecionar, a obra nos faz pensar que os excessos do colecionismo podem estar diretamente relacionados com a tentativa de iludir ou enganar o público e a nós mesmos. Do excesso da sala anterior para um grupo de trabalhos que refletem sobre a passagem do tempo, a efemeridade e o desaparecimento, esse diálogo entre poéticas é intitulado a partir de um trabalho de Nuno Ramos, Coluna de Cinzas, de 2010, em que o artista cria uma estrutura vertical de madeira que relembra uma torre e espalha cinzas em seu interior. Sendo um objeto vazado, as cinzas escapolem, caem sobre o chão e se espalham no espaço. Em um presente histórico com milhões de perdas devido à pandemia global que enfrentamos, tão incentivada por tantos descasos de nossos governos, essa imagem ganha outra dimensão. Em diálogo com sua presença no centro da sala, outros trabalhos de Carl Guimarães, Jonatas de Andrade, Marco Chaves e Paulo Bruschi nos levam a refletir sobre a brevidade da vida e sugerem certo tom melancólico. Costela de Adão, monsteira deliciosa, é o nome dado a uma planta da família das aráceas. Natural dos trópicos, seu nome é um dos mais populares entre as plantas encontradas no Brasil, não apenas por seu apelo doméstico, mas também por sua carga bíblica. Costela de Adão, de 2013, também é o título de uma pintura de Marina Heingans, em que percebemos um tensionamento entre a representação da vegetação e a ocupação da superfície do quadro por algo que remete à arquitetura. Olhando de outra forma, poderíamos ainda associar essa pintura às relações entre imitação e abstração. A partir dessa imagem, este núcleo, o maior da exposição, reúne dezenas de trabalhos de artistas brasileiros que tensionam paisagem e abstração, espaço externo e espaço interno, de diferentes gerações, e majoritariamente no campo da pintura, mas também passando pela fotografia, criação de objetos e vídeo. As pesquisas reunidas nessa sala se debruçam sobre os desafios de lidar com uma paisagem que é, ao mesmo tempo, tropical, caótica e muitas vezes fadada à ruína. As guerras e seu esforço por ocupar e se apropriar de territórios fundam as histórias das civilizações desde a antiguidade. A relação entre conflito e geopolítica pode ser muito bem representada por meio de um mapa, assim como nos lembra a obra War, de 2004, de Rodrigo Mateus. O guerrear aqui se dá em 2 planos, tanto pelo título em inglês, quanto também pela memória do famoso jogo de tabuleiro de mesmo nome, em que exércitos de diversas cores devem buscar a dominação total do mundo. A guerra proposta pelo artista está entre o lúdico e o trágico, especialmente quando ele monta um mapa a partir de peças provenientes de painéis de plástico encontrados em estabelecimentos comerciais populares. Os outros artistas presentes nesse núcleo, Adriana Varejão, Afonso Tostes, Antônio Malta Campos, Carmela Gross e Paulo Nazaré, nos fazem lembrar de diferentes facetas da noção de guerra: a violência, as armas, os corpos humanos que se empilham,
as caveiras e o racismo. Se buscarmos em um dicionário, a palavra saramandaia aparecerá descrita como bruxaria, feitiçaria. No Brasil, talvez esse nome seja mais associado à famosa telenovela escrita por Dias Gomes e transmitida em 1976. Sua narrativa é muito associada ao realismo fantástico. Alguns de seus personagens possuíam poderes mágicos, meio humanos, meio animais. Em 2006, a artista Érica Verzutti decidiu dar o mesmo nome a uma de suas primeiras esculturas em bronze. Assim como em outros trabalhos de sua trajetória, esta obra concentra fragmentos que remetem a animais, torsos humanos e vegetais, uma amálgama de corpos estranhos. Este núcleo da exposição reúne trabalhos de outros artistas interessados em explorar essa fronteira entre o humano, o animal e o monstruoso. Embebidos por narrativas trazidas pela rica cultura oral do país, ou mirando mais na exploração de materiais que apelam aos nossos sentidos, a reunião dessas imagens na mesma sala tem o poder de transformá-la em um pequeno bestiário. Sala 6, como se fosse verdade. Esse núcleo da exposição traz alguns trabalhos que tensionam a relação entre ficção e documento. Pareceu apropriado intitulá-lo a partir da série Como se fosse verdade, 2015, de autoria de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, que foi feita a partir de retratos e questionários preenchidos por um grupo heterogêneo de pessoas. Com essas informações em mãos e com a ajuda de um designer, cada uma dessas fotos foi inserida em uma programação visual diferente que ia de encontro às frases e preferências de cada um dos fotografados. De diferentes formas, os trabalhos de Fábio Moraes, Irã Espírito Santo, Laura Lima, Laércio Redondo, Leda Catunda, Leo Nilson e Malrim Basiliati, presentes nessa sala, também roçam essa relação entre verdadeiro e falso, seja pela montagem fotográfica, seja por um olhar que revisa e expande os clássicos da história da arte. Isto é, pelas relações estabelecidas com nossos ídolos, esse núcleo reúne diferentes maneiras de citar e se apropriar de muitas histórias da imagem. Sala 7, Blue Tango. A noção de movimento é aquilo que aproxima os diversos trabalhos presentes nesse núcleo. Assim como a fotografia Blue Tango, de 1984, de Miguel Rio Branco, sugere a dança a partir de duas crianças que jogam capoeira, os outros artistas aqui reunidos se interessam pela maneira como os corpos, as formas e as imagens podem sair da inércia. Isso surge de forma explícita nos trabalhos de Luiz Braga e Dias e Hidvig, que se interessam pelo registro em fotografia e vídeo da relação entre dança e música, estar vivo, aglomerar e buscar o prazer. Já outras pesquisas presentes na sala se voltam para a forma como as relações entre diferentes materiais e cores podem também evocar um movimento em diálogo com várias narrativas da história da abstração, como em Carla Chain, Luciano Figueiredo e Mira Schendel. Por fim, a gravidade e o peso surgem em trabalhos que possuem um diálogo mais forte com a escultura, como é perceptível nas trajetórias de Ernesto Neto, Iole de Freitas, Jarbas Lopes e Rodrigo Mateus. Sala 8, Menos Valia. Menos Valia, Troca-Troca, de Rosângela Renaud, de 2005-2007, é um trabalho que parte de uma provocação do conceito de mais-valia, cunhado pelo sociólogo alemão Karl Marx. Para ele, a noção dizia respeito à diferença de valor entre o preço de venda de um produto e os custos com trabalhadores e meios de produção. O que a artista propõe é uma incursão para um universo onde a mais-valia é muitas vezes subvertida. A Feira de Antiguidades da Praça 15, ao lado do CCBB, e popularmente conhecida como Feira do Troca. No dia 18 de junho de 2005, Rosângela visitou a feira e negociou diversos objetos relacionados à prática da fotografia: álbuns, diapositivos, câmeras, objetos de projeção, entre outros. Dando prosseguimento
ao seu interesse pela história da fotografia, a artista mostra esses itens em caixas semelhantes àquelas utilizadas pelos trabalhadores da feira. Cada objeto pechinchado na negociação da compra é seccionado e seus fragmentos são mostrados diretamente sobre o chão, citando a forma como parte da feira do troca dispõe suas mercadorias. Esta proposição, especialmente dentro de uma exposição constituída a partir de uma coleção particular, nos faz lembrar o processo de desvalorização de objetos instituído pela fugacidade do capitalismo. Se a exposição se inicia com o excesso do colecionismo parodiado por Pazé, parece justo terminar com outro artista que também pesquisa a partir da noção de coleção, porém, convidando o público a olhar para o chão, encarar aquilo que muitas vezes foi despejado e pode ser enxergado como um item desprovido de valor.